de Deus, o qual está em Gênesis, se quiser acompanhar com a tua Bíblia, está em Gênesis capítulo 50 e o versículo número 13. Diz assim: pois seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram. No capítulo anterior, você lembra que Jacó havia falecido, né? E ele pediu para José que o sepultasse na mesma cova que estava a sua mulher, a Raquel, e também os seus pais, né? Abraão e Isaac, né? Considerado como pais, né? O seu avô e seu pai, né? Então ele pediu para José, o teu filho, para que José, antes dele que ele fechasse os olhos, Pai do Senhor, pastor Pedro, Deus abençoe a tua vida. Tu és servo de Deus, Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa, a tua esposa aí, Deus abençoe o teu ministério, que Deus fortaleça a tua vida. E então, Jacó, antes de suspirar, antes de ele vir a falecer, quando ele estava velho já, né, estava cego, já estava já no fim da vida dele, ele chamou ali todos os seus filhos e o abençoou. Abençoou todos os filhos. Você será assim, você será assado, e abençoou todos os filhos. E abençoou também os filhos de José. E falou para José: José, quando eu fechar meus olhos, eu quero que você toque a mão debaixo da minha coxa e jure para mim que você vai me sepultar na sepultura dos meus pais, junto aonde está a minha esposa, a tua mãe, a Raquel. E José, então, assim que ele faleceu, José falou com Faraó, e Faraó falou: faze como quiser, fique à vontade. Então eles plantearam por vários dias a morte de Jacó. Bem, continuando aqui. Pois seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança. De sepultura Efron, o Eteu, em frente de Manré. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com eles subiam à sepultura de seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nós aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Portanto enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim te dei a José, perdoa, rogo-te a transgressão dos teus irmãos e os seus pecados, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe as transgressões dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis nós aqui por teu servo. Aí os irmãos se lembraram também, né, daquele momento em que José sonhou o sonho e falou que eles se prostrariam em terra, né, diante dele. Por várias vezes, então, aqui os irmãos se prostraram. E os irmãos estavam com medo porque o pai tinha falecido. Eles estavam com medo que José cobrasse deles pelos que eles fizeram para José. Mas José disse que não foi culpa deles, foi Deus que enviou eles lá, não foi eles que fizeram isso. Eles fizeram isso, mas na verdade foi um projeto de Deus, né, para que José viesse a ser quase rei no Egito, governador do Egito. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou em lugar de Deus. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, toda a tua família, né? Os teus irmãos, os teus sobrinhos, e assim por diante, né? Ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, né, que era o filho de José, nasceram sobre o joelho de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir dessa terra para a terra, vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitarei, Deus, e farei transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos. E embalsamaram e o puseram num caixão lá no Egito. Bem,
E estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, então usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais tributos para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava, e tanto mais crescia, de maneira que se enfadava por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolo e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, e que o servia com dureza. E o rei do Egito falou à parteira da Hebreias, das quais o nome de uma era Cifra, e o nome da outra Puã, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe disseram, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizeste isso, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque não são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a ela. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no rio, mas todas as filhas guardarei com vida. Então ordenou Faraó a todo o seu povo. Então, os vizinhos, por exemplo, os vizinhos que estavam perto dos hebreus, Israel, né? Quando vissem que nascera um menino naquela casa vizinha lá dos hebreus, era para pegar o menino, já tomar daquela pessoa lá e levar no rio Nilo e jogar lá. Então ordenou Faraó todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no rio, mas a todas as filhas guardarei com vida. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, formou uma arca de junco e a betumou. Antes de eu continuar aqui, eu quero já grifar aqui, né? E foi-se um varão da casa de Levi. Esse varão, o nome dele é Anrão, né? E casou com a filha de Levi. E a filha de Levi é Joquebede, né? E essa família, então, Joquebede e Anrão, eles tinham a filha por nome de Miriam e o filho por nome de Arão. Então, quem nasceu, né, no meio dessa família é Moisés, né? E Moisés nasceu e foi escondido por 3 meses pela mãe para que a criança não sofresse dano. E não podendo, porém, mais escondê-lo, porque a criança chora alto, né, amado? Tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pondo nela o menino, a pôs no junco à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe, ou seja, sua irmã ficou acompanhando de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio do junco, e enviou sua criada e a tomou. E abrindo, viu ao menino,
E eis que o menino chorava e moveu-se de compaixão dele e disse dos meninos: